Hola, ¿qué tal? Hoy, en este video, llevaremos a cabo lo que es la realización o la exploración física del aparato genital femenino y la colecta del Papa Nicolau. Esto con objetivos profesionales y para la misma paciente, para que conozca, para que sepa y para se evaluar que se observa. Para llevar a cabo una buena exploración en la inspección y también en la palpación, vamos a poner a la paciente en decúbito dorsal con las piernas flexionadas o en la posición ginecológica. Se debe buscar en la parte abdominal si hay alguna cicatriz, también si hay cirugías anteriores, estrías. También buscamos asimetrías o tumoraciones. Luego la evaluación de los genitales externos, que vamos a empezar evaluando la distribución y la cantidad filosa. Posteriormente en la vulva, en los labios mayores se va a observar si hay presencia de edema, lesiones, cicatrices y algún quiste de Bartholin. También en los labios menores se separa con los dedos de una mano y se inspecciona el orificio retral, secreciones, lesiones ulcerosas vesiculares y si hay varices vulvares en la zona vulvar o recto, que puede ser más frecuente en pacientes que son gestantes. Después, en la inspección del IME debe presentar una forma anular, semilunar, cribriforme, que va a ser frecuente en pacientes múltiples. En el clítoris se observa atrofias, hipertrofias, virilización y en el introito vaginal se debe detectar inflamación, exudado, lesiones, fístulas, fisuras y prolapsos. Especuloscopia. Teste de Papa Nicolau, conocido también como backtest o citología cervical. Es un estudio que consiste en obtener una muestra de las células de cuello uterino para poder estudiarlas y detectar a tiempo o en etapas tempranas el cáncer de cuello uterino y con esto disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Olá! Em essa parte, em el centro de simulação, vamos a revisar primeiro os materiais que vamos a necessitar. Primeiro, os guantes, temos que poner guantes em las manos para usar el espéculo vaginal, que temos el metálico e também el de plástico. Primeiro vamos ver a função que tem el metálico, como se pode usar. O metálico, esta bizarra que permite abrir e cerrar, e que uma vez que nós los introduzimos dentro de uma vagina, abri-lo e esta maneira é que se queda aberto, giramos esta perrilha metálica que temos em esta parte posterior. E isto faz com que as paredes se mantenham abertas, não se cierre e esse dispositivo, e uma vez que terminamos, lo cerramos utilizando a mesma forma, a hojita, para que se quede cerrado e lo sacamos. Assim se hace com o espéculo metálico. Em seguida, temos o plástico, que é desechável e tem mecanismo automático. Em seguida, com a espátula de aire, se deve coletar uma amostra de exocervix. Bueno, para que sea mejor, para que se visualice mejor, lo voy a hacer de manera externa. Vamos a hacer pequeño acercamiento mejor para que se vea cómo es la técnica. Puede girar un poquito eso y no tienes que hacer un giro, no importa en qué sentido sea, pero un solo giro para obtener la más grande cantidad de células y vamos a colocar en la parte más cercana de la identificación. En la placa que flotamos
ao lado do nome, e isto seria a segunda muestra. Depois, para a segunda muestra, o que vamos fazer é sujeitar o cepilho cervical para a muestra endocervical, como se for um lápis introduzido em um canal em cervix, e aqui para verlo desde mais cerca, e vamos a dar giro para entender a maior quantidade de células possível. Extraemos e logo sujeitamos a la placa, e em esta ocasião vamos a flotar a muestra em la parte mais lejana de la identificação, porque em la parte cercana pusimos lo de la espátula de aire. Aqui levamos a dar vueltas de cepilho desta maneira, e aqui já temos lista a muestra em la placa. Depois temos que fijar a amostra com este fijador, e deixamos que se tire um pouco uma vez que já está fijada. La vamos a introduzir dentro de seu estuche, dentro de la cajita. Introduzimos em la cajita para que não entre em contato com ela, para que não se altere os resultados. Cerramos. E listo. Aqui já seria... Bem, vou falar um pouco sobre o procedimento. Ou seja, o procedimento se deve sujeitar o espéculo que venhamos a utilizar, e vamos lubrificar para que seja menos molesto para o paciente. Bem, ou seja, é muito importante também distribuir lubrificante por todo o espéculo, ou seja, justamente para diminuir toda essa questão da moléstia. Temos que utilizar, ou seja, uma boa fonte de luz, ou seja, porque sem luz não se vê nada. Ao ingressar o espéculo, agarrando com a mão dominante, dessa maneira, em esta posição, podemos ingressar de maneira em la anatomia, se é dizer vertical. Com a vertical, ao entrar, lo giramos dentro da paciente, utilizamos o dispositivo para abri-lo, e assim desperramos em lo coelho do útero, então. E aqui vamos ter muito visível e vai estar perfeito, ou deveria estar perfeito na maioria das vezes. Para início da toma, vamos primeiro por la espátula de aire. Então, teremos a espátula de aire, e vamos obter a amostra do fundo da vagina com esta parte da espátula. Bueno, para que seja melhor e para que se visualize melhor, eu vou fazer de maneira externa. Vamos fazer um pequeno acercamento, melhor para que não se veja como é a técnica, e vamos colocar em la parte mais cercana. Lá identificamos em la placa